Graça e paz, amados de Deus. Olha, rapaz, há quanto tempo eu almejava essa obra aqui, só não lembrava de comprar. Pois é, a Teologia Sistemática de Charles Finney, um dos maiores teólogos e avivalistas de todos os tempos, uma obra da CPAD, mais de 740 páginas. Essa aqui é brochura, né? Uma edição mais atualizada, não é capa dura, mas eu prefiro, digo para você que eu prefiro assim esse tipo de brochura do que algumas editoras publicando capa dura. Enfim, fique comigo até o final do vídeo. Vamos mostrar para você o sumário, alguns trechos dessa obra sensacional, a Teologia Sistemática de Charles Finney, mais de 650 páginas. Pois é, e para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, e você não é inscrito ainda no nosso canal, seja muito bem-vindo, se inscreva aí, 2 segundos para você fazer parte da família Point, ó. 1, 2, pronto. Agora você já faz parte, está inscrito. Ative aí o sininho da notificação para você receber as novidades, as lives, as aulas, né? Você está chegando agora, dá uma olhadinha lá na nossa playlist. Temos série de vídeos, teologia para iniciantes, teologia pentecostal, teologia paulina, né? Aulas totalmente gratuitas para você assistir, para você ser edificado, tá certo? E se você deseja fazer parte aí do nosso grupo do WhatsApp, né, da família Point, eu deixo aqui o link do Apoia-se, basta você se tornar nosso apoiador a partir de R$ 10 mensais. Vamos colocar você aqui no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente divulga promoções, lançamentos de obras teológicas. Quando a gente bater a meta financeira que você vai ver lá na plataforma do Apoia-se, nós vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores, tá certo? E eu vou deixar também aqui fixado nos comentários o link, né, da Amazon para você adquirir essa obra através do meu link. Qualquer coisa que você quiser comprar, não é somente livros não, tá, pessoal? Dá uma força a gente aí, ajuda a gente aí comprando. Se você vai comprar maquiagem, vestuário, produtos eletrônicos, qualquer coisa, lembre de comprar nosso link e você vai estar abençoando nosso canal. Tá certo? Como eu falei para você, mais de 750 páginas. Vamos ver aqui o que diz nossa contracapa aqui. Rapaz, até manchou aqui de tinta, mas vamos lá. Charles Finney, ó, um dos maiores teólogos e avivalistas de todos os tempos. Ó. Estudantes da história da igreja concordam que Charles Grayson Finney foi o líder de um dos maiores reavivamentos de todos os tempos. A Igreja do Senhor moveu-se ao crescimento na esteira dos reavivamentos de Finney. A ele é direta e indiretamente atribuída a conversão de cerca de 500 mil de pessoas. Tremendo, né? As convicções teológicas de Finney nasceram sob o fogo do reavivamento e moldaram-se por uma mente brilhante de advogado comprometida com a autoridade plena da Bíblia. Ele deu sua vida para promover, abre aspas, o retorno e a prática do cristianismo bíblico no poder do Espírito Santo em favor da causa da glória do Reino de Deus, fecha aspas. As verdades distintas que Finney pregou trouxeram tão profunda convicção de pecado que a igreja atual se sente bem quando estuda sua posição no governo moral de Deus, a natureza humana. Perdão. A natureza humana, a expiação, a soberania, os atributos do amor, a ação da unidade moral e regeneração. Este volume contém a edição completa de 1878, mais 2 aulas sobre verdades publicadas nas 2 edições mais antigas, de 1847 e 1851. Então temos mais de 740 páginas. E você vai ver aqui, né? Consultor teológico Antônio Gilberto, né, considerado um dos maiores teólogos da Assembleia de Deus, tradutores, temos vários, ó. Degmar Ribas está em toda, né, cara? Bacana. Aqui essa edição, ó, do ano passado, 15ª impressão. Olha só, foi lançado originalmente em que ano aqui no Brasil? Vamos ver a data. Olha, 2001. 2001. Veja, há 23 anos que eu fico namorando essa obra aí, nunca que tinha comprado. Agora foi. Né? Então vamos ver aqui, ó. Temos o sumário, né? Aula 1, várias classes de verdades, né? As revelações da autoconsciência, dos sentidos, da razão. Aula 2, governo moral, ele vai falar sobre lei física, lei moral, os atributos essenciais da lei moral, imutabilidade, universalidade. Aula 3, governo moral, a razão fundamental do governo moral. De quem é o direito de governar?
Quem se implica no direito de governar? Eu confesso a você, estava folheando aqui, eu achava que essa obra do Finney fosse se ter mais água com açúcar, né? Mas só para essas introduções aqui, esses capítulos introdutórios, estou percebendo que não, ó. Algumas questões filosóficas, né, os limites desse direito, obrigação moral. Aula 4, obrigação moral, o homem está sujeito à obrigação moral, amplitude da obrigação moral, ó. Várias teorias sobre o fundamento da obrigação moral, são questões teológicas e filosóficas, tá vendo? Teoria da ideia do dever, filosofia da complexidade, ó. Teoria do interesse próprio de Paley, um filósofo, tá vendo? Filosofia utilitarista. Interessante, né? Aula 6, tendências práticas das várias teorias do fundamento da obrigação moral. Teoria da soberania da vontade de Deus, utilitarismo, teoria do direito. Tá vendo? Aula 7, a unidade da ação moral, que constitui a obediência à lei moral. A obediência não pode ser parcial. Aula 8, obediência à lei moral. Aqui o governo de Deus nada aceita com virtude, exceto a obediência à lei de Deus. Tá vendo? Não pode haver uma regra de dever, senão a lei moral. Aula 9, os atributos do amor. Certos fatos na filosofia mental conforme revelados na consciência. Tá vendo? Atributos daquele amor que se constitui obediência à lei de Deus. Aí vai falar sobre eficiência, desinteresse, virtude, imparcialidade, misericórdia, justiça, tá vendo? Paciência, mansidão, humildade, abnegação, condescendência, estabilidade e santidade. Interessante, né? Que mais? Só lembrando a você, o link para você poder adquirir essa obra da Amazon, através do meu link, está aqui fixado nos comentários, tá bom? Você poderá estar adquirindo e abençoando aí o nosso canal. Eu comprei bem baratinho, dá uma olhadinha no preço para você ver aí. Eu achei barato, uma obra de quase mais de 640 páginas. Aula 11, atributos do egoísmo. Olha lá, liberdade, inteligência, racionalidade. Tá vendo? Falsidade ou mentira, orgulho, inimizade contra Deus, intemperança, depravação moral total. Aula 12, sanções da lei moral, natural e governamental. A lei de Deus possui sanções. Examinemos essa questão à luz da revelação. Aula 13, expiação, alguns princípios bem estabelecidos de governo, termo expiação. Os ensinos da teologia natural, tá vendo? 14, extensão da expiação, quais as pessoas para quem se destinavam os benefícios da expiação. E para quem pode achar, né, que está em dúvida, se está começando a teologia agora, ele era arminiano, óbvio, né? Então não vai falar de expiação, a CPD não vai publicar a obra de um autor que vai falar sobre expiação teologicamente, doutrinariamente, né, discordando do posicionamento arminiano das Assembleias de Deus, obviamente. Extensão da expiação. Aula 15, governo humano. Os governos humanos fazem parte do governo moral divino, fim último da criação divina, princípio dos direitos e deveres dos governos e indivíduos. Aula 16, nós vamos ler um trecho daqui a pouco aqui desse termo aqui, depravação moral. O que ele fala sobre isso? O termo depravação, a distinção entre depravação física e moral, o que está sujeito à depravação física, o que está sujeito à depravação moral. Você pode parar o vídeo para ler o restante aí. Muita coisa, né? Mais de 750 páginas. Olha só, estamos ainda na metade. Aula 17 vai falar sobre regeneração, ó. Aqui as distinções comuns entre regeneração e conversão, necessidade universal de regeneração. Aula 18, teorias filosóficas da regeneração, ó, o esquema do gosto. Aula 19, evidências da regeneração, em que santos e pecadores podem concordar. Aula 20, a capacidade natural, a noção do presidente Eduardo sobre a capacidade natural. Obviamente está falando de coisas épocas, né, questões, né, da época dele lá, século XVIII. Tá vendo? Você pode parar o vídeo para ver lá. Capacidade da graça, aula 21 lá. O que se quer dizer pelo termo capacidade de graça? Aula 22, a noção de incapacidade. Aula 23, arrependimento, impenitência. O que o arrependimento não é e o que é arrependimento. Tá vendo? Ele usa aquelas teorias, né, da teologia apofática, falando que Deus não é. Percebe-se, chega ao conhecimento de Deus, dizendo primeiramente o que ele não é.
Aula 24, fé e incredulidade. Ó. O que é a fé? O que a fé evangélica não é? O que é a fé evangélica? O que está implícito na fé evangélica, tá vendo? Aula 25 vai falar sobre justificação. O que a justificação evangélica não é? O que é justificação evangélica? Aula 26, ó, santificação, alguns pontos já estabelecidos neste curso. Dá o argumento da Bíblia. 27, santificação, Paulo plenamente santificado. Aula 28, condições para alcançarmos a santificação. Aula 29, objeções à santificação. Aula 30, ó, eleição, ó, concordância geral entre todas as denominações cristãs no que diz respeito aos atributos naturais e morais de Deus. O que a doutrina bíblica da eleição não é. E o que a doutrina bíblica da eleição é. Rapaz, eu acho que eu vou ler esse trecho aqui, hein? O que a doutrina bíblica da eleição não é. Página 576. Acho que eu vou marcar lá. Deixa eu só mostrar o restante aqui. Eu tinha marcado outra coisa, mas me chamou a atenção isso aqui. Tá vendo? Reprovação. Aula 31. O que a doutrina da reprovação não é. O que a doutrina da reprovação é. Aula 32. A soberania divina. Que o termo soberania não significa quando é aplicado a Deus. Tá vendo? Aula 33, os propósitos de Deus. O que eu entendo por propósito de Deus? Ó? A diferença entre propósito e decreto. Tá vendo? Aula 34, a perseverança dos santos. Então ele vai abordar essas questões, né? Que são tão debatidas entre arminianos e calvinistas. A perseverança dos santos. 35, a prova da perseverança dos santos. Aula 36, que seria o capítulo 36, a perseverança dos santos. No final tem um glossário, né? Qual é a página aqui? O que a doutrina bíblica da eleição não é? Página 576, cara. Eu ia ler outra coisa, mas mudei de ideia. Vou mostrar aqui pra você aqui, página 576. Legal que a letra assim, é um pouquinho... Assim, não é tão grande, não é tão pequena, mas note, se ela fosse uma fonte maior, essa obra aqui daria mais de 1000 páginas, né? Então tá de bom tamanho. 576, né? Que eu falei. Eleição, né? Cadê? O que a doutrina bíblica da eleição não é? Número 1, ó, vamos ver aqui. Ó. A doutrina bíblica da eleição não significa que qualquer pessoa escolhida para a salvação de determinado modo seja salva ou possa ser salva sem que tenha o arrependimento, a fé e a santificação. 2. Também não é como se alguns fossem escolhidos para a salvação nesse sentido e que serão salvos independentemente de terem sido regenerados e perseverarem em santidade até o final de sua vida. A Bíblia ensina plenamente que estas condições naturais são condições naturais indispensáveis para a salvação, sendo óbvio que a eleição não pode dispensá-las. 3. Da mesma forma, não é correto que qualquer pessoa seja escolhida para a salvação por causa de ou por conta de seus próprios méritos ou boas obras que possa fazer, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. O fato previsto através do mais sábio arranjo governamental para que Deus pudesse converter, santificar ou qualificar pessoas para o céu, deve obrigatoriamente ter sido uma condição no sentido sine qua non da eleição destas pessoas para a salvação. Mas pode não ter sido a razão fundamental para esta salvação, como veremos mais adiante. Deus não as elegeu para a salvação por conta de suas previsíveis boas obras, porém sobre a condição de seu previsível arrependimento, fé e perseverança. 4. Ele está dizendo o que a eleição, a doutrina bíblica da eleição não é. 4. A doutrina bíblica da eleição não consiste em que Deus tenha eleito alguns para a salvação sob certas circunstâncias, de modo que seja realmente incerto se estes de fato cumprirão determinadas condições para que sejam finalmente salvos. A Bíblia não deixa a questão da salvação final dos eleitos como se fosse um tema de real incerteza. Devemos enxergá-lo com seu próprio lugar. Os eleitos foram escolhidos para a salvação sob a condição de Deus ter previsto, graça preveniente, né, de que ele mesmo poderia assegurar-se do arrependimento, da fé e da perseverança final destas pessoas. O que a doutrina bíblica da eleição é? Ela trata de todos aqueles da raça de Adão que foram ou que ainda serão salvos
e que por Deus foram escolhidos desde a eternidade para uma eterna salvação, através da santificação de seus corações pela fé em Cristo. Em outras palavras, são escolhidos para a salvação por meio da santificação. A sua salvação é o final, a sua santificação é o instrumento. Tanto o fim como o instrumento são eleitos, designados, escolhidos. Os meios são realmente como um fim e existem por causa dessa finalidade. A eleição de certos indivíduos e nações para certos privilégios e para que façam determinadas coisas não é o tipo de eleição do qual estou tratando neste momento, porém estou considerando a doutrina da eleição no tocante à eleição para a salvação, como acabei de explicar. Devo provar a doutrina quando a declaro como verdadeira. Interessante, cara. Não imaginei que fosse assim mais, digamos, uma sistemática um pouquinho mais avançada, não. Achei que fosse assim, bem mais, digamos, introdutória. E pelos temas aqui que eu estou vendo, ela já seria uma sistemática assim, nível intermediário. Não significa que com isso você que é estudante iniciante não possa entender nem compreender, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas talvez aí um leitor que tenha pouca familiaridade com Bíblia, nunca teve nenhuma sistemática, possa achar certos assuntos tediosos, se é que você me entende. E é isso aí, pessoal. Né? Interessante, gostei. Quais devem ter sido provavelmente as razões para a eleição? Cara, os temas muito pertinentes, gostei. Nunca tinha visto nenhum review, nunca tinha visto nada. Conteúdo, né? Para mim está sendo novidade, embora seja uma obra que está há mais de 20 anos aí no mercado. Gostei. Charles Finney, teologia sistemática, um dos maiores teólogos e avivalistas de todos os tempos. Diz para mim se você tem aí a edição antiga, se você tem essa edição nova. Pastor, eu não tenho. Interessante, gostei. Vou comprar aqui no seu link. Pode dar uma olhadinha aí, olha no link aí. Você vai ver que, pro fato de ser capa brochura, eu achei bem em conta. Tem obras aí, coisa rara, né, da CPAD, né? Obras mais em conta. Então, adquirido através do nosso link aí. Diz para mim se está no seu radar, diz para mim se você já tem. Deus abençoe e até a próxima.